como o nosso mentor espiritual, Aristides Monteiro, estamos por iniciar os trabalhos na luta de hoje. O nosso querido Francisco Leão e a força libertadora da doutrina espírita. Com você, boa palestra. Certo. Boa noite. Meus irmãos, que a paz e a luz do nosso amigo divino Mestre Jesus nos possibilite fazer uso da palavra na medida do possível. Que tua luz, Senhor, e tua paz nos envolvam. Essa palestra de hoje, essa conversa que a gente vai ter, é muito interessante. Nós pensamos com muito carinho nesse tema, porque é um tema que toca bastante todos nós e, de alguma forma, a gente já tem algum conhecimento dentro da doutrina espírita. Toda vez que a gente vai falar de algum assunto, nós temos a preocupação de mais do que explicar, criar oportunidades de pensar. Então, a reunião de hoje, essa palestra, é um convite para a gente pensar um pouquinho, para nós nos desligarmos momentaneamente do nosso dia a dia. Nesse momento, focarmos a nossa atenção para que a gente possa tirar o máximo proveito de estar aqui, de estar recebendo a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Algumas pessoas acham que somente a parte dos passes do tratamento espiritual é o tratamento da casa. A gente desconhece que 90% do problema a gente resolve nesse salão, se esclarecendo, adquirindo novos conhecimentos, começando a mudar hábitos, opiniões, maneira de pensar. Não adianta somente nós conhecermos o fenômeno mediúnico se nós não entendemos. Não adianta simplesmente ouvirmos falar dos espíritos, mas não temos ciência de como acontece essa comunicação, como ela se dá, por que é possível. O espiritismo, hoje, para nós ainda é um grande desconhecido. Nós frequentamos as casas espíritas, nós buscamos ajuda, mas nós estamos tão habituados a apenas receber, sem que se espere que façamos muito mais por nós mesmos do que o uso da prece, do que tomar água fluidificada, vir nos horários para o tratamento. Mas isso é um aspecto. O conhecimento da doutrina espírita em si é a oportunidade que nós temos de não mudarmos somente o momento que nós estamos vivendo, mas é a oportunidade de crescermos como indivíduos dentro da capacidade de cada um. Está dando para ouvir bem lá atrás? Beleza, vamos em frente. A gente trouxe algumas imagens só para ilustrar, que ajuda a gente a manter a mente concentrada. Mas essa imagem linda que a gente está vendo é uma foto tirada da nossa estratosfera, quase no espaço. O primeiro homem que viu essa imagem foi Yuri Gagarin. Ele viu essa imagem em 1962.
E ele brindou a humanidade com a seguinte frase: a terra é azul. Pela quantidade imensa que nós temos dos nossos oceanos, da água do nosso planeta, essa é a cor predominante do nosso pequeno mundo. Mas ao mesmo tempo em que nós chegamos ao ponto de mandar o homem ao espaço, nós ainda temos muito que crescer em muitos aspectos. Nós estamos crescendo como indivíduos. A nossa realidade hoje, nós alcançamos um grau muito grande de entendimento, de estudo, de ciência. Para a gente ter uma ideia, de um lado, nós temos a Terra plana. Do outro, nós temos o nosso modelo aceito pela ciência do nosso sistema solar, o Sol com os planetas que giram em torno dele. Essa ideia da Terra plana, ela nasce da convicção de algumas pessoas de tentar fazer com que os textos evangélicos, bíblicos, sejam absolutos, chegando ao ponto de contestar a própria ciência. Nós vivemos esse momento. É um direito da pessoa externar seu ponto de vista, definir o que ela entende, o que ela aceita. Mas essa visão foi justamente o que causou um grave problema para nós. Chegamos num determinado momento de nossa história em que a ciência teve que abrir mão da religião para ser livre, para que pudesse pensar por conta própria, para que pudesse crescer. Se não houvesse, para a gente entender, se não houvesse a ciência como nós entendemos, não haveria espiritismo. Foi necessário primeiro o desenvolvimento das ciências, para depois vir o espiritismo. Sem esse desenvolvimento, ele não aconteceria. A gente vai explicar. Mas mesmo hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, as pessoas ainda há quem creia que a Terra é plana, porque se está assim escrito. Aliás, não está. É uma questão de interpretação de algumas passagens. Mas é uma forma de, ao mesmo tempo, não admitirmos o quanto nós somos pequenos diante do universo. Porque nós somos poeira de estrelas. Nós somos ínfimos diante da grandeza do Sol. Alguns dos nossos planetas vizinhos cabem milhares de terra dentro deles. O grau do seu tamanho. E mesmo assim, o nosso sistema solar é pequenininho, de quinta grandeza. Existem estrelas e sistemas muito maiores que os nossos. Inclusive, nós estamos em uma galáxia composta por bilhões de sistemas solares. Uma das milhões de galáxias que existem. Diante do choque do homem de reconhecer o tamanho da criação, a gente se sente muito pequeno. Mas isso é porque nós desconhecemos a grandeza do próprio ser humano. Porque nós somos co-criadores dessa realidade. A nossa vida afeta o nosso mundo e afeta a nossa realidade. Bora lá?
Essa gravura é de 1823, de John Dalton. Ele está junto aí com o seu equipamento de laboratório. Nessa época, a época de Allan Kardec, que foi quem unificou, pegou todo aquele conhecimento, o estudo e a pesquisa e codificou, colocou num corpo de doutrina para que a gente pudesse acessar, não sendo ele de forma alguma o iniciador, o criador, o inventor do Espiritismo. Por isso que nós o chamamos de codificador, porque ele reuniu num código. Ele deu acesso a que qualquer pessoa pudesse ler e entender o Espiritismo. Aquela bola de bilhar que vocês estão vendo ali é o primeiro modelo de átomo de Dalton. É uma bola de bilhar, sólida. E a nossa arrogância, nós chegamos a dizer que não havia mais nada, no final do século XIX, não havia mais nada em matéria de física que a gente precisasse aprender. A gente já sabia tudo. E aquela era a menor partícula indivisível da matéria. Só que em 1908, Rutherford, outro estudioso, outro cientista, trouxe um novo modelo. O átomo, o núcleo principal, ainda é indivisível, mas ele descobriu que em torno dele havia elétrons que circulavam. Só mais tarde se descobriu que aquele núcleo também tinha outros elementos. E hoje em dia, nós ainda estamos descobrindo mais elementos que estão ali dentro daquele núcleo. E não sabíamos nessa época que os elétrons podiam passar de uma órbita para outra. Achávamos que era fixo. Então, o nosso conhecimento científico também é limitado. À medida que nós vamos avançando, ele vai se desenvolvendo. Então, nem a tradição religiosa é absoluta, nem o conhecimento científico é absoluto. O conhecimento humano, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas por que nós estamos falando dessa dualidade, dessa questão do pensamento religioso e do pensamento científico? Porque o Espiritismo surge justamente para vir trazer uma forma de unificação desse pensamento. A ciência imagina que, de forma alguma, ela pode se dar conta do pensamento religioso. A religião não aceita, muitas vezes, o pensamento científico. Até hoje, há aqueles que debatem se a teoria da evolução humana, que nós somos primos dos macacos, nós não descendemos do macaco. Nunca isso foi dito. Nós somos descendentes de um mesmo indivíduo que deu origem aos dois ramos, o ramo dos humanos e o ramo dos primatas. Se nós fôssemos a evolução dos macacos, por que haveria macacos? Se nós somos os mais evoluídos. Até hoje nós temos macacos. Então nós temos um ancestral em comum, mas não participamos do mesmo ramo. Por isso que nós temos semelhança genética com eles. Mas mesmo assim, você não faz de um macaco um ser humano e vice-versa. São incompatíveis. Nessa época em que o conhecimento foi se libertando das amarras da religião, ao mesmo tempo nasceu um movimento que queria mostrar
que Deus não existe. Os anatomistas abriram os corpos e não acharam a alma. Eles pegaram os indivíduos à beira da morte e assim que o indivíduo falecia, eles abriam. Cadê que a alma não saiu na minha frente? Eu não vi nada. Nós somos apenas objetos de carne, produtos químicos. Essa visão materialista, nessa época, final do século XVIII, início do século XIX, imperou na nossa sociedade. E nós até hoje recebemos esse reflexo. Eu vou ler para vocês um comentário de um professor da época, um cientista e professor universitário. E vocês vão ver a semelhança do que nós vemos hoje na nossa juventude, entre principalmente aqueles da vida acadêmica. O eminente professor Raul Pittet, 1896, foi ontem. Ele nos diz, fala ele do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade dos seus alunos. E conclui assim: esses pobres moços admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias. Eles acreditavam que não há o que fazer, porque são as circunstâncias, o meio em que você vive, que dita a sua realidade. E ele continua: condições primárias em que a vontade não intervém. Consideram que a própria existência é forçosamente joguete da fatalidade inelutável, a qual estão entregues de pés e mãos ligados. Porque o pensamento materialista diz que você não tem opção. Se você nasceu numa situação socioeconômica de vida ruim, azar o seu. Problema seu. Não há uma explicação porque você tem dificuldade na vida e outra pessoa não tem. Hoje nós vemos pessoas levantarem bandeiras com raiva, apontando que o problema do mundo é a riqueza. Será que é só a riqueza o problema do mundo? Ou é o egoísmo que faz com que aquele que tenha não ajude quem não tem? E faz com que aquele que não tem odeie quem tem? Toda vez aperta o botão errado. E ele continua: esses moços cessam de lutar logo às primeiras dificuldades. A gente não ouve muito isso, a gente não vê muito isso. Os nossos jovens parece que não têm vontade de crescer, não têm vontade de enfrentar as coisas. A primeiro surgimento de dificuldade, eles desistem. Aí ele continua: tornam-se túmulos vivos, onde se encerram promiscuamente suas esperanças, seus esforços, seus desejos, fossa comum de tudo que lhes faz bater o coração até o dia do envenenamento. Tenho visto estes cadáveres diante de suas carteiras no laboratório e tem-me causado pena vê-los. Hoje, nós vemos muito isso. O indivíduo que vai à universidade,
que não tiver conhecimento e convicção clara da sua religiosidade, aperta. Porque ele vai ser bombardeado por uma série de informações que a religião não dá. Mas, ao mesmo tempo, essas informações não resolvem os problemas que nós vivemos. Não todos eles. Porque se eu não crer em nada, se eu acreditar que a vida é um simples acidente biológico e que o meu amanhã está à mercê das circunstâncias, da boa vontade dos políticos, dos empresários ou dos líderes sindicais, porque eu tenho que aguentar o sofrimento se eu não entendo. A dor para nós é algo horrível. O consumo de drogas, de álcool, que nós vemos na nossa sociedade, nasceu no desespero e na busca de fugir de nós mesmos. Eu preciso esquecer o meu dia, então eu vou lá e vou tomar alguma coisa para relaxar, para me esquecer. E você vê pessoas chegar ao ponto de dizer que se não tomar a sua medicação, não dorme. Que se não fumar um cigarro de maconha, ele não levanta de manhã para trabalhar. Nós vamos nos tornando dependentes de algo que nos faça sentir vontade de viver. Porque nos falta. O conhecimento científico é absolutamente benéfico, mas a visão absoluta materialista é destrutiva da nossa realidade. Essa imagem é de março de 1939, coroação papal de Pio XII. O que ele está colocando na cabeça é uma tiara papal. Como está em preto e branco, não dá para a gente ver bem, mas é um ornamento luxuosíssimo. A coroação de um papa era um evento suntuoso, com muito ouro, com muita pompa. Nós que vivemos o século XX, o século XXI, não assistimos isso. Porque os papas atuais sabem que se eles fizerem isso, vão ser criticados. Porque eram hábitos mais antigos da igreja. Nós não podemos chegar hoje e dizer que a igreja católica de hoje é a mesma da idade medieval. Não temos esse direito. Porque o pensamento humano muda. Aliás, se não fosse a igreja católica, talvez nós não tivéssemos o conhecimento que temos hoje. Porque foi justamente os mosteiros que guardaram o conhecimento e os livros que não foram destruídos na Idade Média. A chamada Idade das Trevas. Então muitos acusam a igreja como perseguidora do conhecimento. Não necessariamente. Todo lado, toda a história tem dois lados. É preciso a gente analisar. O que nós estamos analisando é que a religião, a maioria das religiões de hoje, embora ainda consigam trazer conhecimento, esperança para nós, não respondem às perguntas. Não conseguem trazer para o mundo
que aprendeu a pensar, a perguntar por quê? O que é dor? Por que o sofrimento? Por que da morte? Porque eu tenho que obedecer à sociedade. Porque as leis humanas me obrigam. O que a gente mais vê são as pessoas burlando as leis humanas. Então, onde o caráter? Onde nós construiremos a nossa personalidade boa? Se não nos pede nada, nada nos impede de sermos o que nós quisermos. Hoje nós não conseguimos aceitar mais a ideia de um inferno onde a gente vai arder e de um céu beatífico onde nós vamos estar lá, enquanto as pessoas que nós amamos, que não seguiram o mesmo pensamento religioso que eu, vão estar queimando e ardendo no fogo do inferno. Não dá para aceitar. Então vivíamos justamente nesse limbo. E a doutrina espírita vem nos ajudar a sair dele. Ainda falando sobre essa questão, nós temos Friedrich Myers, que foi um intelectual da época, e ele nos diz o seguinte: há uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral de nosso século. Gente, nós estamos falando do século XIX, final do século XIX. Mas não parece que ele está falando hoje para a gente? Não a realidade que a gente vê nos jornais, conversando com as pessoas. Aí ele continua: as igrejas agrupam ainda ao redor de si muitas almas sensíveis, mas tornaram-se incapazes de conjurar o perigo pela impossibilidade em que se colocaram de fornecer uma definição precisa do destino humano e do além, apoiada em fatos probantes e bem estabelecidos. A religião que teria sobre esse ponto capital o mais alto interesse em se pronunciar, conserva-se no vago. Assim como a ciência se absteve de falar da religião, a religião se absteve de falar da ciência, e nós e os nossos jovens ficaram no limbo. A filosofia é maravilhosa, mas ela também tem uma visão materialista. E ela não consegue nos explicar tudo. Eu ouvi uma oportunidade, um psicólogo, e ele tinha ido assistir a palestra de um neurofisiologista. E esse neurofisiologista, que é aquele que estuda o nosso cérebro, as ligações químicas da nossa mente, do nosso cérebro, e ele dizia com a maior tranquilidade que determinadas substâncias era que fazia o caminho da informação entre os neurônios. Nós pensamos porque o nosso cérebro segrega essas substâncias e elas fazem com que a eletricidade passe de um neurônio para outro e dessa forma nós existimos. Então estava provado que a alma humana não existe, que é tudo quimismo cerebral.
Assim que acabou a palestra, ele levantou a mão e pediu para falar. Ele e metade da assistência se levantou. Isso não existe. É quando um cientista ele começa a estudar determinado campo do pensamento e fica nele. E o restante do conhecimento que já se estuda, ele não tem. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que a mente não é física. Então, o nosso cérebro não é a nossa mente. Não é o nosso cérebro que pensa. Somos nós. A ciência ainda não conseguiu aceitar o fato de que nós somos espíritos, almas, o nome que a gente quiser dar. E a gente vê por isso que, vez ou outra, um determinado indivíduo levanta uma bandeira e diz, olha, está definido, é isso. Mas não é assim tão simples. Existem essas substâncias? Existem. Mas me diga, qual a substância que dá o amor? Qual a substância que fala sobre o perdão? Qual a substância que apaixona? Que nos faz ter ternura? Nós não sabemos. E muitas vezes nós chegamos do médico, com o receituário na mão, com o antidepressivo, com remédio para dormir, remédio para a nossa ansiedade. Aí você pergunta, mas você está dormindo bem? Não. Mas você está menos ansioso? Não. Se fosse absoluto, não que não faça efeito, faz, mas se fosse absoluto, para todos os casos, já estava resolvido. Mas não é assim que funciona. E nós não sabemos dizer por quê. Leon Denis, que é considerado continuador de Kardec, é considerado um verdadeiro filósofo dentro do Espiritismo. Ele nos diz o seguinte: a humanidade, cansada dos dogmas e das especulações sem provas, mergulhou no materialismo ou na indiferença. Não há salvação para o pensamento, senão por meio de uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos. A palestra hoje não era de Espiritismo. Por que uma introdução tão grande? Porque se nós não entendermos essas questões, não compreenderemos o valor que ele acabou de colocar na doutrina espírita. O Espiritismo não nasceu religião, nasceu ciência, observação dos fenômenos, análise de fatos, pesquisa. E através da observação do efeito, buscou as causas. Não foi alguém que pensou, talvez existam espíritos, deve ser isso. Foram eles, através do próprio fenômeno, que vieram dizer quem era. Kardec unificou esse conhecimento, deu um corpo a ele com a ajuda da espiritualidade superior, com certeza. Mas a doutrina espírita nasceu ciência, porque se baseia na observação dos fatos. Aí você hoje me pergunta, e onde está o aspecto científico do espiritismo hoje? Quando você vai tomar o passe, você o vê. Quando você entra numa reunião mediúnica, você o vê. Nesse momento, conversando com vocês, se vocês souberem analisar, se souberem o que observar, se acompanharem ao longo do tempo o trabalho que é feito, vocês também distinguirão os eventos e os fenômenos.
e saberão identificá-lo através do estudo da própria doutrina. Hoje, não é uma nem duas, são dezenas de universidades no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, que estudam o aspecto espiritual da humanidade. Eles podem até não dar esse nome, mas é o que estão fazendo. Porque se você pega um grupo de 30 pessoas, divide 15 daquelas pessoas, sem que saibam, receberão orações à distância. Outras 15 não. Os médicos, os enfermeiros, ninguém sabe quem faz parte de que grupo. E o grupo que recebe as preces tem menos problemas, reage melhor à medicação, reage melhor às cirurgias, tem menos infecções, menos recaídas. E melhora em mais de 20% em relação aos outros. Então, a prece tem alguma coisa ali. Existe algo mais. E a gente precisa entender. O Espiritismo é uma revelação, como foi Jesus e Moisés. Só que nós não temos um profeta. As vozes que nós ouvimos nos falando da realidade do que é a vida física e o que é a vida espiritual, veio das lápides vazias. Os cemitérios estão vazios. Há apenas corpos se decompondo, corpos se corroendo. As pessoas que nós amamos estão vivas, nos dão provas, aparecem, conversam conosco, aparecem em nossos sonhos, mandam carta através de médiuns, hoje através de aparelhos de televisão, do computador, de máquinas fotográficas. Existem pesquisadores no mundo todo pesquisando esses fenômenos e não são espíritas. Por que a gente não vê isso sendo veiculado abertamente? Porque não interessa a maioria. Porque ainda há aquele pensamento, não, isso é religião. Nós somos religião no sentido que seguimos a justiça divina, seguimos os ensinamentos de Jesus, não a tradição cristã. Somos cristãos porque seguimos Jesus Cristo, não porque seguimos a Igreja Católica ou a Igreja Reformada. Isso meio que confunde as pessoas, é verdade. Mas o mais importante é que a dor física é uma passagem. A dor é uma ferramenta evolutiva. Aí agora eu botei a mão na cabeça. Como é que a dor pode ser uma ferramenta evolutiva? Porque quando nós estamos em necessidade, diante da dificuldade, é quando o homem se sobressai. Se nós não tivéssemos frio, não buscaríamos roupas para nos vestirmos. Se nós não quiséssemos viver melhor, não tínhamos corrido atrás de descobrir o funcionamento da eletricidade, ou utilizar meios eletrônicos. Nós os fazemos para facilitar a nossa vida, melhorar a nossa existência, melhorar a ciência, a medicina, mas isso só acontece porque a necessidade nos impulsiona. E a dor, na realidade em que a gente vive, ainda é esse impulso. É lógico que se eu estou sofrendo, eu acho ruim.
Mas eu posso sofrer amargamente, porque não troquei de carro esse ano. Porque eu tive que tirar o meu filho de uma escola de luxo e colocá-lo numa escola pública. E eu posso sofrer amargamente porque eu não tenho um pacote de biscoito para dar para o meu filho comer. A dor pode ser relativa. Você pode achar alguém pobre, não miserável, pobre, porque miséria é resultado do nosso egoísmo, mas pobreza é normal. Faz parte da experiência humana. Riqueza, pobreza, poder, não ter poder, autoridade, falta de autoridade. E é justamente aí que essas respostas começam a ser respondidas. Nossas ações ditam a nossa felicidade atual e futura. Eu queria ser feliz. Faça por onde? Agora nós precisamos pensar o que é a felicidade. Começando pensando por que estamos aqui. Nós não estamos aqui para ser felizes, nem para ser tristes. Alegria passa, felicidade passa, dor passa, angústia passa. Podemos contar quantas vezes a dificuldade e a dor nos espicaçou, doeu em nós, e hoje a gente pode dizer: sou quem sou, amadureci, como amadureci, por tudo que passei. Não é verdade? Agora, aceitar essa ideia é que é difícil. Tanto lidamos com o erro do passado, quanto com os desafios novos. A visão que a doutrina espírita nos traz da reencarnação é a explicação que nós precisamos para entender por quê. Porque sofro, porque nasci aqui nesse país, porque nasci na família que tenho, porque passo as peculiaridades da minha vida, porque nós somos responsáveis por nossas ações. O que nós estamos fazendo hoje significará a nossa alegria amanhã, não só no campo físico, mas no campo espiritual também. Em consequência, eu vivencio hoje aquilo que eu deixei de fazer no meu passado. Não é castigo, porque quem ama não castiga, ensina, educa, mesmo que o educando ache ruim. Qual menino de 8, 10 anos que vai para a escola sorrindo, pega a bolsa e diz: mãe, hoje eu vou para o colégio? Você bota ele para fora de casa quase no tapa. Você vai. Qualquer criança é assim, porque é mais divertido ficar em casa do que ir para o colégio estudar. Hoje tem televisão, videogame. O tempo da gente era andar de bicicleta, jogar bola. Sempre havia uma desculpa. Agora, qual pai vai deixar de fazer o filho ir para o colégio porque ele acha ruim? O que é que a gente diz? Vá, que é para o seu bem. Você pode não gostar, mas amanhã você vai me agradecer. As circunstâncias que a gente vive falam justamente disso. Dessa necessidade de acordar para a realidade. A vida física é uma grande ilusão. Difícil é acordar dela. Porque no nosso dia a dia, pegar ônibus, pagar as contas, cuidar da família, resolver problema de saúde, e a gente vai esquecendo quem nós somos.
Nós somos imortais. As pessoas hoje ouvem falar da guerra e dizem: meu Deus, e se for uma guerra que acabe o mundo? Qual o problema? Todo mundo vai morrer. E você diz isso com essa tranquilidade: sim, vou morrer também. E qual é o problema? Eu vou continuar vivo, quem vai morrer é o corpo físico. A morte não nos separa definitivamente de quem amamos. Quantas vezes a gente escuta: perdi o meu pai, perdi um filho. Perdeu não. Você só não está vendo. Mas ele continua vivo. Continua lhe amando. Sentindo sua falta. Pensando em você. Só que numa realidade diferente, que ele também tem que lidar. Mas nós vamos nos encontrar, porque se nós nos amamos, nós vamos nos reencontrar. Porque o amor não afasta as pessoas, atrai para elas. E aquele que ama verdadeiramente, ama mais do que o corpo, ama o indivíduo. Então para ele tanto faz amar uma como centenas de pessoas. Nosso amor é um pouco egoísta, é meu. Eu estou olhando lá, 8 horas eu estou de olho. Quando nós estávamos estudando isso, a espiritualidade amiga nos ajuda muito às vezes. Pode ser. E veio uma imagem na nossa mente. Como é que eu vou dizer isso para uma mãe que segura nas mãos, nos braços, um filho recém-nascido que acaba de falecer? O grande problema dessa questão é que esse conhecimento, esta convicção, esta fé baseada na razão, não dá para passar para os outros. Você tem que conquistar. Você tem que buscar, entender, descobrir o que faz sentido para você. Não é interesse nosso, nem do Espiritismo, que ninguém se torne espírita. Se você é judeu, que maravilha. Se você é católico, fantástico. Mas é importante esclarecer a dor. Porque quando você vê uma mãe pegar um filho recém-nascido, se ela entendesse que talvez aqueles minutos de vida, aqueles 9 meses de gestação sofrido, e aqueles minutos de vida em que ela pôde dar a ele todo o amor, todo o carinho, desejá-lo ardentemente, pode ter significado menos séculos de dor para aquele indivíduo, ou para ela mesma. Nós não sabemos quem recebemos nos braços. Talvez ele precisasse só daqueles minutos para se recompor. Mas como ninguém morre, ele nunca vai esquecer aquela mãe. E se algum dia, num passado remoto, numa vida distante, esquecida, ele lhe tinha algum rancor, o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra que Jesus nos falou isso? Aí mesmo que nós só possamos, como o Chico fazia, chorava junto com a mãe. Ele só fazia chorar, porque ele entendia o sentimento. A nossa dificuldade ainda de ver a morte como uma passagem. Esse que vos fala estava no velório, velando o corpo de um parente. Em dado momento, eu e nossa irmã
Nós entramos em prece pedindo a Deus, estávamos só os dois, era madrugada, não tinha mais ninguém, só ficou os dois, lendo o Evangelho, garantindo um ambiente de paz, caso o Espírito ainda estivesse junto com o corpo. Em determinado momento da madrugada, entrei em prece e pedi a Deus que, se tivesse algum amigo, um parente já desencarnado, que pudesse vir receber aquela criatura que foi muito sofrida na terra, que não teve muitas oportunidades de entendimento, mas não era uma pessoa má. Naquele momento que nós orávamos, sentimos aquela mão forte, pesada, de um homem cair no nosso ombro. E veio claramente a voz nos dizendo: por isso eu estou aqui. Esse homem de 1,90 m chorou feito um menino, porque o meu tio, falecido há mais de 20 anos, estava falando comigo. E mesmo o orador espírito, médico, eu chorei. Chorei de saudade, chorei de alegria, chorei de certeza. Que alegria! Ele está vivo. Então ela também está. Mas essa é minha certeza. Eu só posso narrar para vocês. Porque a verdadeira fé é aquela que consegue encarar os fatos em qualquer momento. Então é algo que se constrói. Não é uma crença, é uma certeza, é uma convicção. Não existe uma receita de bolo para se crescer como indivíduo. A doutrina espírita vem nos esclarecer, nos dar uma opção de entendimento. Nós estamos sendo convidados por Ele, de novo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas essa leveza, esse alívio, não é o que a gente espera. Não é cessar as nossas dores, ignorar as nossas dificuldades, magicamente cessar tudo o que nos incomoda. Mas é enfrentar a vida com leveza, com conhecimento, com entendimento. E as dores não têm mais o mesmo tamanho.